Olá, queridos amigos. Se você ainda não clicou no botão gostei, faça isso agora para nos ajudar a espalhar essa mensagem. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, para ficar por dentro de todas as novidades e reflexões que trazemos, com muito amor. Hoje vamos explorar um tema fundamental e maravilhoso: como Deus fala conosco. Em um mundo tão barulhento e cheio de distrações, é essencial aprender a ouvir a voz do nosso Criador. Você já se perguntou como saber quando Deus está se comunicando com você? Se você já teve uma intuição, um pensamento que não sabia de onde veio, ou até mesmo momentos em que se sentiu guiado por algo maior, este vídeo é para você. Neste conteúdo, vamos abordar diversas maneiras pelas quais Deus se manifesta e nos fala, desde as Escrituras, passando pela oração, até os sussurros do Espírito Santo em nosso coração. Fique conosco até o final, pois vamos descobrir juntos como tornar nossas vidas mais receptivas à sua voz e, com isso, fortalecer nossa fé e nossa caminhada com Ele. Então vamos começar nossa jornada. A voz de Deus na Escritura, uma das maneiras mais poderosas que Deus se comunica conosco, é através da sua palavra, a Bíblia. Esta não é apenas uma coleção de textos, é uma revelação do coração de Deus, onde Ele expressa seus planos e sua vontade para a humanidade. Quando nos debruçamos sobre as Escrituras, ouvimos a voz de Deus falando diretamente ao nosso coração. Cada versículo está repleto de sabedoria e ensinamentos que podem profundamente nos guiar em nossas jornadas pessoais. Por exemplo, quando lemos no Salmo que "O Senhor é o meu pastor", somos lembrados de que Ele está sempre cuidando de nós. Essa passagem reflete um cuidado paternal que nos consola e nos encoraja a confiar nele, mesmo nos momentos mais difíceis. Dedicar tempo à leitura e meditação da Bíblia é essencial para o nosso crescimento espiritual. Muitos de nós já experimentamos momentos em que, ao abrir as páginas das Escrituras, encontramos exatamente a resposta que estávamos procurando, a palavra de encorajamento que precisávamos, ou até mesmo a correção que nos fez refletir e crescer. A palavra de Deus é viva e eficaz, e quando a lemos com um coração aberto, ela fala conosco de maneiras incrivelmente pessoais e profundas. Além disso, a Escritura é descrita como uma lâmpada para nossos pés e uma luz para nosso caminho. Isso significa que, à medida que aplicamos os princípios contidos na Bíblia à nossa vida cotidiana, ganhamos clareza sobre as vidas que devemos viver e sobre as decisões que devemos tomar. Em um mundo repleto de ruídos e distrações, as verdades contidas nas Escrituras nos ajudam a nos manter firmes e direcionados, nos lembrando constantemente da fidelidade de Deus. Ouvir a voz de Deus através da Bíblia nos transforma e nos prepara para enfrentar as dificuldades da vida. Nos momentos de dúvida ou temor, podemos buscar conforto nas promessas de Deus, que nos dizem que Ele não nos deixa sozinhos e que seu amor e graça nos sustentam. Em cada versículo, encontramos um pedaço do caráter divino e um convite para experimentá-lo mais profundamente. A voz de Deus na oração. Oração é uma das formas mais íntimas de comunicação com Deus, atuando como uma conversa bidirecional onde não apenas falamos, mas também ouvimos. Muitas vezes, vemos a oração como uma lista de pedidos ou um momento em que buscamos ajuda, mas ela vai muito além disso. A oração é o nosso espaço sagrado, onde abrimos nossos corações e nos conectamos com o Criador. Quando oramos, estamos apresentando nossos pensamentos, medos e desejos a Deus, mas é igualmente importante estar aberto para ouvir sua resposta. Às vezes, essa resposta vem de maneira sutil, através de uma sensação de paz após orar, uma ideia que surge em nossa mente ou um direcionamento que sentimos em nosso coração. É nesse silêncio que Deus fala e nos guia. Além disso, a oração é uma forma de cultivar um relacionamento profundo com Deus. À medida que conversamos com Ele regularmente, desenvolvemos uma maior intimidade e confiança. Assim como em qualquer relacionamento, o diálogo constante nos aproxima, e com Deus não é diferente. Ao expressarmos nossas preocupações e alegrias, percebemos como sua presença é real em nossas vidas. Deus pode também responder nossas orações através de sua palavra,
trazendo versículos à nossa mente que nos oferecem consolo e direção. Por exemplo, ao orar por sabedoria em uma decisão difícil, podemos nos lembrar de passagens que falam sobre a sabedoria divina, nos ajudando a confiarmos que Ele já está trabalhando em nós. Ainda, a oração nos permite abrir espaço para que o Espírito Santo atue em nossa vida, ajustando nossos corações e moldando nossos desejos de acordo com a vontade de Deus. Às vezes, isso significa que precisamos estar prontos para ouvir verdades que podem ser desafiadoras, como a necessidade de perdoar ou de agir com amor em situações difíceis. Ainda, a oração nos permite abrir espaço para que o Espírito Santo atue em nossa vida, ajustando nossos corações e moldando nossos desejos de acordo com a vontade de Deus. Às vezes, isso significa que precisamos estar prontos para ouvir verdades que podem ser desafiadoras, como a necessidade de perdoar ou de agir com amor em situações difíceis. Portanto, ao orar, lembre-se de que a comunicação não é apenas sobre fazer pedidos, mas também sobre estar atento à voz de Deus. Criar momentos de silêncio e reflexão após a oração pode ajudar a discernir o que Deus está nos dizendo, permitindo que o Espírito Santo traga clareza e paz à nossa mente e coração. A voz de Deus na criação. Deus também se comunica conosco através da criação, revelando seu poder, sua beleza e sua presença no mundo ao nosso redor. Ao olharmos para a natureza, podemos ver a expressão do coração de Deus e ouvir sua voz de maneiras profundas e tocantes. Cada pôr do sol, cada canto dos pássaros, cada flor que desabrocha serve como um lembrete da grandiosidade do Criador. Quando fazemos uma pausa para apreciar a beleza da criação, podemos encontrar momentos de paz e clareza. Essas experiências nos conectam a algo muito maior do que nós mesmos, nos permitindo sentir a presença de Deus de uma maneira única. Na natureza, Deus fala através da harmonia e da ordem que Ele estabeleceu. O ciclo das estações, a migração dos pássaros, a transformação das folhas durante o outono, são todos testemunhos de que Ele está no controle. Mesmo em meio às tempestades da vida, podemos lembrar que assim como as tempestades passam e dão lugar ao arco-íris, Deus traz restauração e renovação. Além disso, frequentemente, é na quietude da criação que encontramos um espaço para ouvir nossas próprias almas e também a voz de Deus. Muitas pessoas relatam que se sentem mais próximas de Deus durante longas caminhadas na natureza, ao contemplar uma montanha majestosa ou simplesmente ao sentar-se em um parque ao ar livre. Esses momentos de contemplação nos lembram que Deus é o artista por trás da obra-prima, que é a criação. Ele se comunica através do calor do sol, do som do vento e do som suave das ondas quebrando na praia. Essa é uma das maneiras mais íntimas de perceber a voz de Deus, no silêncio e na beleza da criação, onde podemos nos desligar das distrações e simplesmente estar na sua presença. Então, ao sairmos e apreciarmos o mundo ao nosso redor, estejamos atentos ao que Deus está nos dizendo através da criação. Que possamos encontrar conforto e inspiração no que nos rodeia, reconhecendo que cada elemento da natureza é um reflexo do amor e da sabedoria do nosso Criador. A voz de Deus, através da comunidade. Deus também fala conosco através da comunidade, utilizando os irmãos na fé, pastores, líderes e amigos como instrumentos de sua vontade. A igreja, como o corpo de Cristo, é um espaço onde podemos ouvir a voz de Deus de maneira poderosa e clara. Muitas vezes, quando estamos passando por momentos difíceis ou tomando decisões importantes, Deus pode usar outras pessoas para nos encorajar, corrigir ou direcionar. Essas interações podem vir na forma de uma palavra de apoio em um momento de tristeza, um conselho sábio quando estamos confusos, ou até mesmo uma exortação que nos leva a reavaliar nossas escolhas. O Novo Testamento nos ensina sobre a importância da edificação mútua. Quando nos reunimos como comunidade, compartilhamos testemunhos, oramos uns pelos outros e aprendemos juntos. É na comunhão que muitas vezes encontramos a direção que precisamos. Através dos ensinamentos de um pastor ou mentor, recebemos insights que nos ajudam a entender melhor a vontade de Deus em nossas vidas
Além disso, promover diálogos abertos dentro da comunidade é essencial. Compartilhar nossas lutas e conquistas cria um ambiente de apoio e amor, onde podemos perceber que não estamos sozinhos em nossas batalhas. As experiências de outros podem servir como um farol de esperança. Elas nos lembram que Deus também esteve com eles e que Ele está conosco. Às vezes, a própria palavra de Deus é trazida à nossa lembrança por um amigo em um momento necessário, mostrando como Deus está atento ao que precisamos. Isso destaca a importância de estar em comunhão, de nos conectarmos com outros que compartilham a mesma fé e de estarmos abertos ao que Deus pode nos dizer por meio deles. Portanto, estejamos sempre dispostos a ouvir os conselhos dos nossos irmãos na fé, pois muitas vezes a voz de Deus ecoa através deles. Aprendamos juntos a discernir essa voz, respeitando sempre a direção que Ele nos dá em unidade e amor. A voz de Deus na intuição e conflitos internos. Além das maneiras tradicionais de comunicação, Deus também sussurra em nossos corações através da intuição e dos conflitos internos que experimentamos. Esses sentimentos muitas vezes surgem como uma voz suave que nos orienta em nossas decisões e ações. A intuição pode ser descrita como uma sensação interior, um pressentimento que nos diz o que fazer ou como reagir em determinadas situações. Essa voz interna pode ser a orientação do Espírito Santo, que nos ensina e nos lembra do que é certo e errado. Muitas vezes, encontramos essa sensação em situações em que precisamos tomar decisões difíceis. Algo dentro de nós nos faz hesitar ou avançar, e essa pode ser a voz de Deus nos guiando. Porém, confiar nessa intuição exige discernimento. A Bíblia nos lembra em Romanos 8,14 que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso nos sugere que, à medida que crescemos em nossa relação com Deus e seguimos Sua palavra, nos tornamos mais sensíveis a essa voz. Os conflitos internos, por outro lado, podem surgir quando estamos em desacordo com a vontade de Deus. Muitas vezes, sentimos uma luta dentro de nós quando sabemos que precisamos fazer algo, mas nossas emoções ou medos nos impedem. Essa tensão pode ser um sinal de que Deus está tentando nos mostrar um caminho diferente ou nos encorajar a corrigir um erro. Em momentos de incerteza ou confusão, é fundamental buscar a quietude, permitindo que as emoções se acalmem e que a voz de Deus se torne mais clara. Através da oração e da meditação, podemos sintonizar melhor com o que Ele está nos dizendo. Espere um tempo de silêncio para ouvir a paz que Ele oferece, ou talvez um direcionamento claro. Além disso, quando enfrentamos esses conflitos internos, é importante lembrar que Deus deseja o melhor para nós. Ele não nos condena, mas nos guia com amor e paciência. Ao confiar e buscar a Sua presença, podemos encontrar alívio para essas tensões e um caminho claro à nossa frente. Portanto, não subestime a capacidade que você tem de ouvir a voz de Deus através da intuição. Aprenda a discernir, a confiar e a agir com a certeza de que Ele está sempre ao seu lado, guiando cada passo do seu caminho. Assim, ao chegarmos ao final do nosso tempo juntos, lembremos-nos de que Deus fala conosco de várias maneiras, desde as Escrituras, onde encontramos Sua palavra e promessa, até a oração, onde temos uma comunicação íntima e profunda. Também ouvimos a voz de Deus através da criação, refletindo Sua beleza e poder, assim como por meio da comunidade, onde Suas verdades podem ser reveladas por aqueles que nos cercam. A intuição e os conflitos internos são outras formas pelas quais Deus nos guia, mostrando-nos o que é certo e nos encorajando a seguir o caminho que Ele traçou para nós. É essencial estarmos atentos e abertos para ouvir essa voz divina em nossas vidas diárias. Convido você a buscar esses momentos de conexão com Deus, que possamos ser proativos em ler Sua palavra, orar de forma honesta, observar a criação e valorizar os conselhos de nossos irmãos e irmãs na fé. Esteja atento à sua intuição e ao trabalho do Espírito Santo em seu coração. Lembre-se de que ouvir a voz de Deus é um convite ao relacionamento, é um chamado à ação e à transformação. Que você possa sair deste vídeo com um desejo renovado de ouvir e responder à voz de Deus em sua vida.
Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de clicar em gostei, se inscrever no nosso canal e compartilhar suas experiências sobre como Deus fala com você nos comentários abaixo. Juntos vamos continuar nossa jornada de fé e descoberta. Que Deus te abençoe. Amém.